Irmãos, a paz do Senhor, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 27, capítulo 28. Capítulo 27 de Gênesis diz assim: Isaac manda Isaac fazer-lhe um guisado, Esse é o tema. Vamos ver, meus amados irmãos, os versículos 35 e 36. E ele disse: veio teu irmão e tomou a tua bênção. E ele disse: veio teu irmão com a sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente Jacó, por isso já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim uma bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servo, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Então nós vemos, meus amados irmãos, que chegou a hora de Isaque morrer e de abençoar seus filhos. Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado vermelho, um guisado com a caça que ele caçava, já que Isaac amava a Esaú e as suas caças, a sua comida. E nós vemos que Esaú saiu para caçar. E a partir daí nós vemos que Rebeca ouviu Jacó mandando Esaú fazer caçar, depois fazer um guisado para seu pai comer, para lhe abençoar. Então Rebeca mandou a Jacó que Jacó pegasse duas ovelhas do rebanho, que fizesse um guisado vermelho e para levar para Isaac, e dissesse que era Esaú. E nós vemos que ele disse: mas como eu vou fazer isso, pai? Eu sou liso, Esaú ele é cabeludo, né? E além disso, se eu for para lá e meu pai me conhecer, essa bênção vai se transformar em maldição. Foi que ela disse: a maldição cai sobre mim, meu filho, tão somente lhe obedece. Nós vemos que Jacó era um filho obediente à sua mãe e ao seu pai. E nós vemos que assim fez. Ele pegou 2 ovelhas, ela fez o guisado, vestiu ele das roupas, né, de Esaú, e ainda fez roupa de pele de ovelha e colocou no braço dele a pele de ovelha. De sorte que quando o seu pai chegou, e quando ele chegou e trouxe o guisado para seu pai disse: este o meu filho Esaú? Ele disse: sou. Ele disse: por que vieste tão cedo, meu filho? Ele disse: é porque o Senhor teu Deus enviou as caças ao meu encontro. E ele disse: chega aqui para que eu te abençoe antes que morra, né? E nós vemos que Jacó chegou perto dele, e nós vemos que ele cheirou o filho e disse: apapou primeiro e disse: a fala é de Jacó, porém os braços é de Esaú. Primeiro ele se enganou porque ele estava com uma visão ruim, não podia ver. Lembrando que Isaac já estava com uma visão ruim, não podia ver. Depois ele cheirou a Isaac e sentiu aquele cheiro gostoso, né, de pai para com o filho, não é? Então nós vemos aí, meus amados irmãos, que quando ele comeu, ele ainda perguntou, versículo 24: este é o mesmo meu filho Esaú? E ele disse: eu sou, né? Então ele chegou, abraçou, comeu, abençoou ele, né? E nós vemos que ele no versículo 28 diz: pois o Senhor Deus te deu o orvalho dos céus, as gorduras da terra, a abundância dos trigos e de mosto. Sirvam os povos e as nações, encurve-te e ser senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se recurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e bendito que te amaldiçoarem. Irmão, essa bênção era para Esaú, mas Esaú, irmão, estão lembrados lá no capítulo 24, né? E o versículo 32, nós vemos que ele vendeu o seu direito de primogenitura, por um prato de guisado vermelho, né? No capítulo. E a partir daí, nós vamos ver, meus amados irmãos, nós vamos ver que ele desvalorizou, ele jogou fora, né? E nós vamos ver o que é que vai acontecer agora, né? Conforme nós lemos aqui no capítulo 32 em diante, quando Esaú chegou, Jacó já tinha saído, e quando ele fez o guisado vermelho que levou, de novo fez o guisado que levou, não era o vermelho.
O pai dele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou teu filho Esaú, eu vim aqui para que tu coma caça e me abençoe. Ele disse, mas quem é aquele que veio e tomou a tua bênção? Eu já abençoei, portanto agora está abençoado. E foi aqui que nós vemos desse versículo, que ele bradou com grande amargo, com grande brado, não é? E disse, tem também uma bênção para mim, meu pai? Ele disse, não tem mais não, a bênção eu abençoei a ele, abençoei ele já com a bênção do céu, com a bênção do sol, com a bênção da chuva. Eu disse que vocês todos, ele seria grande nação, que todos os irmãos se curvariam e seriam servo dele, eu agora não tenho mais bênção para você. E a partir daí nós vemos que ele chorou amargamente, ele disse, meu pai não reservaste para mim nem sequer uma bênção. Aí o pai dele chegou, né, também, abençoou a ele, mas disse, a tua habitação será longe das gorduras da terra e do orvalho do céu. Pela tua espada viverás e a teu irmão servirás. Porém, quando te libertar, então sacudirá dele o seu jugo. Então nós vemos que a partir daí a Bíblia diz que Esaú aborreceu a Jacó por causa daquela bênção. Ele disse, porventura não é o seu nome Jacó? 2 vezes ele me enganou. A primeira vez ele tomou a minha primogenitura e agora tomou a minha bênção. Olha, irmão, isso aqui é consequência. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Jacó, por causa de um prato, Esaú, por causa de um prato de guisado vermelho, vendeu seu direito de primogenitura. Já estou a ponto de morrer, para que me vale? Irmão, nós temos que valorizar as coisas externas, as coisas de Deus. Não vamos trocar as coisas de Deus por coisas materiais, passageiras. Ora, fome se passa, a pessoa ia ali fazer outro comer, jamais ia trocar sua primogenitura por um prato de guisado vermelho. E além disso, ele desprezou, ele disse, eu já estou a ponto de morrer, para que me vale logo a minha primogenitura, meus amados irmãos. Mas agora ele estava vendo, ele disse, então ele não tinha razão quando ele bradou, mas mesmo assim ele ficou de matar Jacó, disse, vai chegar o dia que meu pai vai morrer e eu vou matar a Jacó. E a partir daí a sua mãe ouviu isso, né? E aconselhou Jacó a sair, a fugir da sua terra, até que passasse a ira do seu filho, de Esaú, para que ele voltasse. E aí nós vemos, meus amados irmãos, que Jacó, né, obedeceu a sua mãe, né, e nós vemos que ele foi para a terra dos seus pais, e nós vemos que Jacó abençoou, dizendo, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplicar para que seja multidão. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, né? Isso já estamos no 28 e no 4. Então nós vemos que ele foi, né? Mas o versículo 6, irmão, veja como Esaú era ruim, ele vendo que Jacó abençoara seu irmão, que enviara ele a Padã Arã para tomar lá a mulher, né? E abençoou, sabe o que ele fez? Em vez de ele chegar a se humilhar, pelo contrário, ele foi, tomou mulher da terra de Canaã e casou só para ir de encontro ao seu pai e à lei de Deus. Então mostra que antes de receber o sacrifício do homem, Deus olha para o homem que sacrifica, para o caráter. Então o caráter de Esaú era mau, e às vezes as pessoas não recebem a bênção de Deus porque são más, assim como foi Caim, não é? Assim como foi Caim, que Deus recebeu o sacrifício de Abel, e não recebeu porque o caráter dele era ruim. Então nós vemos a partir daqui que Jacó saiu, e aqui quando Jacó saiu em direção à sua terra, ele sonhou um sonho e ele viu uma escada, né, conforme mostra o versículo o versículo 28, né? Nós vemos aqui a partir do versículo 11 que ele chegou ao lugar e tomou uma pedra, colocou como cabeceira e sonhou, conforme o versículo 12. E a Bíblia diz que ele viu uma escada que tocava nos céus, né? Que saía da terra, que era posta na terra, que tocava nos céus, que os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E quando ele acordou, ele disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Quão maravilhoso esse lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. E a partir daí ele se acordou pela manhã e ele tomou aquela pedra, né, ofereceu a Deus um sacrifício, fez um voto, Senhor, se tu fores comigo nessa viagem, se tu me fizeres prosperar, me dê pão para comer, veste para vestir, e eu voltar desta terra para habitar na minha terra, o Senhor será o meu Deus, e de tudo, e essa pedra que tu me desse, que eu coloquei a cabeça, será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente e darei os dízimos. Então, mostra que ele até aquela hora não era dizimista. Irmão, se você não é dizimista, está na hora de fazer um voto desse a Deus, para Deus te abençoar. Então, nós vemos que a partir daí ele levantou-se e ele foi ao encontro da casa da sua família e chegou lá naquele posto, naquela cidade, e a partir daí ele encontrou aqueles homens, né, que estavam lá esperando para dar água ao rebanho, e ele ficou ali
até que chegou a sua futura mulher Raquel. Então depois a gente comenta no capítulo seguinte.